Boa tarde, quarto ano. Vamos iniciar nossa aula de hoje na disciplina de Ciências e o nosso tema é reprodução das plantas. Vocês sabiam que as plantas se reproduzem? Sim, pois nós já sabemos que as plantas são seres vivos e por isso elas apresentam ciclo da vida. O que é ciclo da vida, professora? Elas nascem, elas crescem, podem se reproduzir e morrem, assim como nós, seres humanos. Nós vamos estudar especificamente agora o ciclo da vida das plantas e a reprodução, como acontece, tá bom? A reprodução é um processo muito importante para o ser vivo. Por quê? Ora, porque por meio dela que são formados os novos seres vivos. Sem a reprodução não existiriam novos seres vivos. As plantas, elas podem se reproduzir de diferentes maneiras. Algumas delas se reproduzem com o auxílio das flores e de outras maneiras. Nós vamos acompanhar um esquema. O esquema inicia na página 215, então acompanhem também na página do livro de vocês, na página 215 do livro didático. Vamos lá? Nós iniciamos pelo esquema 1, que diz a estrutura das plantas. Aqui nós temos a imagem, tá bom, da estrutura da planta. Nós podemos observar o que é cada nome. Nós temos o gineceu, que está indicando onde fica o androceu, tá? E vamos observar o que diz sobre a estrutura das plantas. As flores apresentam um conjunto de estruturas reprodutivas femininas. As femininas são chamadas de gineceu. Observe onde fica o gineceu, observem lá. Tá bom? Olha aqui, nós temos também a imagem. E um conjunto de estruturas reprodutivas masculinas chamada androceu. Olha onde fica o androceu. No gineceu encontra-se o ovário, que contém um ou mais óvulos. Vocês conseguem observar que no caso tem 4, indicando na imagem do livro didático. No androceu encontra-se os grãos do pólen, que possui as células sexuais masculinas, ou seja, reprodutoras, tá? Como vocês estão vendo aqui, olha o que acontece. O grão de pólen entra em contato com o tubo polínico, tá bom? Da planta e vai para o ovário, onde tem a célula sexual feminina e acontece a reprodução da planta. Agora nós vamos descobrir como é que esse grão de pólen entra em contato com essa planta, com outra planta para acontecer a reprodução. E nós vamos para a segunda etapa, polinização e fecundação. Para que ocorra a reprodução, o grão de pólen, que nós vimos que o grão de pólen fica no androceu, ele precisa entrar em contato com o gineceu. Esse processo é chamado de polinização e pode ocorrer com o auxílio do vento, da água e dos animais, como é citado um exemplo aqui, eles citam as abelhas, pois as abelhas elas são muito importantes no processo de reprodução, de polinização das plantas, pois elas realizam a polinização de muitas plantas, auxiliando a sua reprodução. Por isso que as abelhas são tão importantes para o processo de polinização, tá bom? Elas são essenciais para esse processo de polinização, ou seja, de reprodução das plantas. Vamos seguir o nosso texto. A célula sexual masculina, que nós já vimos que é o androceu, presente na região do pólen, une-se à célula sexual feminina presente no óvulo e em processo chamado fecundação, quando fecunda. Como resultado, o óvulo dá origem à semente e o ovário pode dar origem ao fruto. É daí que surge o fruto. Aí nós temos o terceiro processo, dispersão. As sementes podem ser liberadas dos frutos e espalhadas no ambiente. É um processo chamado de dispersão. Ela pode ser realizada pela própria planta, ou pela água, pelo vento, ou por animais que se alimentam dos frutos e liberam a semente no
ambiente, tá bom? Elas liberam a semente no ambiente e assim nascem outras plantas. Nós vamos agora para o nosso quarto. O nosso quarto esquema é a germinação. As sementes dispersas no ambiente podem encontrar condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta. É um processo chamado germinação, que é quando a planta cai em um solo fecundo, ela cria raízes e ela nasce, ela brota. Tudo bem até aí? E o mais interessante, gente, acompanhe na página 216, é que existe uma estratégia de polinização. Isso mesmo. Vocês já perceberam que existem flores com diferentes formatos, cores e aromas? Sim, nós já percebemos, né? E essas características das flores são estratégias que as plantas apresentam para atrair animais para a polinização. Que interessante, né, gente? Nós temos aqui um exemplo de uma flor que cita o cheiro. Nós temos o outro exemplo no livro didático que é a orquídea, tá bom? Realizem a leitura aí direitinho para ver. Uma é o cheiro para atrair os animais, os insetos, e a outra é a estrutura, o formato da flor, que é semelhante ao animal, que é o da orquídea. Façam a leitura aí. Nós já vimos uma reprodução que é através da semente, do pólen, tá bom? Nós vamos ver a reprodução vegetativa. O que é a reprodução vegetativa? É que algumas plantas podem se reproduzir a partir da parte de outras plantas, de outras partes, como a folha, a raiz ou caule. Aí nós temos aqui, olha, esse exemplo, em que através da folha foi criado, depois de alguns meses, com os cuidados, se formou uma nova planta. Realizem a leitura de cada etapa para verificar como ocorre. O nosso assunto conclui aqui. Vocês podem realizar a leitura bem cuidadosa, tá bom? Do assunto no livro didático. Podem revisar novamente para vocês realizarem atividades na página 217. Vamos verificar o que nós devemos fazer nas nossas atividades. A questão 1, você vai ligar cada processo, polinização, dispersão, germinação, à informação que ele corresponde. Em seguida, você vai ligar cada imagem à sua informação e ao seu processo. Tudo bem? Nós vamos para a segunda questão. A segunda questão diz um fato que Giovana, ela voltou para casa com a semente na sua calça de alguma fruta, tá bom? Aí você vai observar que processo de reprodução das plantas pode ser associado a essa situação. Quando a semente sai de um lugar para o outro, através de um animal, através do ser humano, através do vento. Aí você vai dizer qual é esse processo. Você pode voltar no texto para verificar. A terceira questão diz que as abelhas são consideradas importantes polinizadores, como nós já vimos na aula, né, anteriormente. Aí aqui está dizendo um texto, no entanto, na última década, as abelhas elas estão desaparecendo. E isso é muito preocupante ao ambiente. Por que as abelhas são importantes para as plantas? Aí você vai ver, você lembra, né, que nós falamos o porquê a abelha é importante? Você vai responder aqui. Como o desaparecimento das abelhas pode prejudicar a produção de alimentos? Como, gente? A abelha é uma polinizadora. Se ela não existir, né, não ocorre a polinização e, consequentemente, não ocorre a produção das sementes e de frutos, reduzindo a quantidade de alimentos produzidos, né? Aí você vai justificar a sua resposta, escrever com as suas palavras bonitinho. A questão C. Você vai pesquisar nos livros, em revistas ou na internet motivos que estão levando as abelhas a desaparecerem do ambiente. Você vai utilizar essas informações para produzir um texto no caderno. Não precisa ser um texto grande. Escrevam no caderno, na disciplina de ciências, e coloque a data. Não esqueça de colocar a data e a página do livro, tá bom? Em relação à questão, para saber qual é a questão que vocês estão respondendo. A D. As abelhas auxiliam a reprodução das plantas, mas também se beneficiam desse processo, né? Porque enquanto elas estão realizando o processo de polinização, na verdade, elas estão se alimentando também.
Tudo bem? Aí você vai utilizar as informações que você já sabe sobre isso e você vai organizar as letras seguindo a ordem das setas. Cada seta está indicando onde você deve colocar a letra. Aí você vai descobrir um nome de uma substância açucarada que as abelhas coletam nas flores para produzir o mel. Aí vocês vão colocar bonitinho cada letra e vão descobrir qual é a palavra que está emparelhada. Tudo bem? A nossa atividade conclui na página 218. Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem. Espero que vocês tenham gostado da aula e compreendido o conteúdo. Tchau, tchau, se cuidem!